Hoje eu vim falar aqui sobre a vida para levar, né? Ali, a vida do dia a dia. Todo mundo atravessa o dia, né? O dia, como diz, ele tem 24 horas, mas não é bem assim, porque tem as 8 horas que as pessoas dormem, né? Alguns dormem menos, alguns dormem mais, né? Mas vamos dizer que nessa matemáticazinha, um dia tem umas 16 horas. Para uns vai ter 20, para outros vai ter 12, 10, né? Aí, o que acontece, né? É um dia longo, vamos pensar assim, né? Porque, pensa bem aqui comigo, se vocês têm que esperar uma coisa acontecer, né? Vocês estão numa fila, num, num supermercado, numa coisa assim, vocês têm que esperar ali, imagina se diz assim, ó, vai demorar 10 horas. É muito tempo, 10 horas é muito tempo, né? Mas o que acontece, na hora que a pessoa tem 10 horas disponível, o que ela faz nessas 10 horas, né? Se ela tiver ficar numa fila de supermercado durante 10 horas, ela vai achar um absurdo, né? Só que aí, no que ela sai dessa fila, e ela tem 10 horas no dia, eu tô dizendo 10, mas tem gente que tem mais, né? E aí, a pessoa, de repente, passou 3, 4 horas e não fez nada. É engraçado isso, né? Se ela tiver que ficar 3, 4 horas esperando uma fila, ela vai ficar injuriada. Mas, se dão para ela 3, 4 horas livre, às vezes ela não faz nada. Então, como é que se explica isso, né? Tudo é relativo, né? Já dizia aquele moço com a língua de fora. Tudo é relativo, né? E aí, o que acontece? No meio dessas 10 horas, vamos brincar de 10 horas, tá bom? Eu já falei aqui que alguns vão ter 16 horas no dia, né? Outros vão ter 12. E aí varia do tempo de dormir que vocês têm, né? Varia de muitas coisas também, né? E por aí vai. Mas vamos colocar aqui um tempo de 10 horas que é para facilitar a conversa, né? Então, o que acontece? Os indivíduos têm 10 horas, né? E aí, no meio dessas 10 horas, ainda acontece de ter que vivenciar a emoção, né? De ter que lidar com a vida prática, né? De ter que contar o tempo do relógio e as tarefas do dia, né? Alguns vão estar ali dentro de um trabalho, né? Fixo. Outros vão estar fazendo o seu trabalho fora de um lugar, mas vão ter que estar correndo atrás, que nem vocês dizem, né? Então, o que eu quero dizer para vocês são duas coisinhas. Uma é sobre aproveitar esse tempo que existe, né? Aproveitar esse momento tão precioso dessas horas do reloginho para viver, né? Para trabalhar, para fazer as coisas, vencer o dia, né? E a outra coisa é sobre algumas emoções que às vezes não são muito relevantes, não são muito profundas, mas pegam os seres, né? Desprevenido, né? Eu não tô falando daquelas coisas profundas que precisa realmente ser trabalhada, de ser curada. Eu tô falando das pequenices, né? Tô falando dessas miudezas que acontecem no dia a dia, né? Como, por exemplo, a fila do supermercado, né? Ou então, como uns gostam de reclamar do trânsito, né? Outros reclamam do chefe e outros reclamam de qualquer coisa, né? E às vezes o dia, ele tem as horas ali para ser usufruída, seja lá do jeito que for. Não é só alegria, sim, tem trabalho, tem função, tem tarefa, mas é para ser usufruído. O dia é para ser usufruído, né? Porque quando se está numa fila de mercado se reclama, se tem que ficar 2, 3 horas lá, é porque pensa-se que o tempo é importante, não é? Senão não se reclamaria. Mas é o que eu digo, reclama do tempo perdido na fila e perde o tempo fora da fila com qualquer coisa, né? Então, o que eu quero dizer com usufruir, né? Usufruir é uma única coisa, é estar presente.
Está presente onde se está, porque é o único lugar que existe para aquele ser estar, né? Se ele está num lugar, mas a cabeça está no outro, ele não está presente. E por que que a fila do mercado é tão insuportável? Porque ninguém gosta de estar ali. Então não tem presença. O que que a pessoa, a Vera de ficar fazendo ali, olhando em volta, olhando os ponteiros do relógio, né? Hoje em dia com esses aparelhinhos vocês levam a casa junto, né? Vocês levam os amigos junto, vocês levam tudo junto. Vocês podem ficar olhando no aparelhinho e aí a fila fica mais agradável. Mas ainda assim, vocês estão onde? Dentro do aparelhinho, vocês não estão lá na fila do mercado, né? Eu não tô aqui dizendo que vocês têm que ficar 2 horas, 3 horas numa fila, mas eu tô dizendo assim, quando estiver lá, estejam lá. Vocês vão ver a mudança que isso vai fazer. Na hora que você estiver num lugar, estejam no lugar. Isso aí é usufruir. Eu uso essa palavra. Alguns vão dizer que é estar presente. Pode ser. Por quê? Porque você só vivencia quando você tá, né? Depois a imaginação vai querer levar vocês para trás do tempo, para frente do tempo, para o passado, para o futuro, vão querer. A mente vai querer fazer isso. Mas é onde vocês estão que a vida acontece, né? Que vocês são de verdade no tempo presente, né? E isso é o que eu chamo de usufruir, né? Então aí entra aquela parte que eu falei das miudezas, das pequenices, das emoções perdidas. Eu vou chamar de emoções perdidas por quê? Porque não é coisa profunda que a pessoa carrega que tem que ser realmente trabalhada. É coisa boba, coisa pouquinha, coisa boba. Sabe, pensamento mesquinho, pensamento bobo que fica ali, que nem um mosquitinho, no ouvido da pessoa? Pois é. Isso é pequenice, são emoções perdidas. Emoções perdidas, vou falar bonito para ficar mais interessante, emoções perdidas no tempo e espaço, né? Ou seja, aí então é como se fosse assim, andou na rua, encontrou alguém, se incomodou, ou recebeu uma resposta atravessada de uns e outro, ou então ficou na dúvida, será que eu dei uma resposta atravessada para uns e outro? Ah, pode chamar isso de caraminhola também, né? Caraminhola na cabeça, né? Ou seja, são aquelas coisinhas pequenas que são emoções perdidas no tempo e espaço, ou seja, coisa que passou há 10 minutos, há meia hora, às vezes passou 5 horas e aquilo ainda tá ali, né? Mas na verdade não tá mais. Foi uma situação de 1 minuto, de 2, 3 minutos que aconteceu, passou, o vento já deixou para trás, né? Mas a pessoa continua 5 horas depois com aquilo ali na cabeça. E isso aí significa o quê? Primeiro que ela não tá aonde ela tá, porque se ela carrega caraminhola, o que ela tá fazendo no agora não tá nem servindo, ela não tá nem percebendo se ela fechou a porta, se não fechou, né? Se fechou a janela, se largou o guarda-chuva no trabalho ou não. Ela nem viu, né? Porque ela tá com caraminhola na cabeça. Ou seja, esse é o outro ponto que atrapalha o usufruir, né? O usufruir do tempo presente, o estar presente no lugar que se está, né? Então, carregar a caraminhola é o segundo modo de trazer emoção perdida para o tempo onde ela não está mais e aí depois fica aí com o quê? Com sensação ruim, né? Com como diz aí, para falar bonito, com baixa vibração, né? Pesaroso, né? Sofrido, né? Então, assim, para ter mais leveza, não se deve carregar a emoção perdida. Ah, não, e ainda digo mais, vocês hoje com esses telefoninhos aí, né? Não sei se é telefone, se é computador, se é tudo junto, eu acho que é tudo junto, né? É um pacote que vocês carregam para cima e para baixo. Ah, meu Deus, o que às vezes é para ser bom não é, e aí se perde, né? Porque às vezes ali tá a vida de todo mundo, mais a vida de vocês, né? Mais a vida de vocês com todo mundo, mais a vida de todo mundo com vocês, né? E então tá se carregando as caraminholas na mão, né? E aí, ao toque do dedo, já se tá lendo uma coisa, falando outra, vai saber se tá criando situação, discussão, confusão,
Ou pensando bobagem, porque fulano isso comigo, fulano aquilo, porque será que eu fiz certo? Será que a pessoa fez certo? Então eu digo, cuidem também com esses aparelhinhos que vocês carregam, porque às vezes eles criam muita caraminhola na cabeça de vocês, né? Eu não tô dizendo para desligar, para sair, deixar ele em casa, porque eu sei que não dá mais, porque vocês precisam dele até para pagar a conta às vezes, né? Às vezes vocês precisam dele para chamar o carro que vai levar vocês para casa. Então não dá mais para sair sem e a tal da internet, né? Eu sei disso. Eu não sou boba. Mas é importante vocês saberem dosar as coisas para que o tempo seja usufruído, né? Basicamente é isso que acontece. Então, o que eu venho fazer aqui? Eu venho aqui tentar só trazer um pouquinho de duas coisas, clareza e leveza. É bem simples assim. Clareza é visão, né? Leveza é coração. A mente também pode ser, mas a mente ela às vezes atrapalha, né? É no coração que vai estar a leveza. Então desliga um pouquinho a mente, deixa ela dormir às vezes um pouco. Se tiver que esperar numa fila, olha em volta, né? Observa as pessoas, olhares, conversa se quiser, se não quiser, avalie a vida acontecendo à sua volta, avalie o seu corpo. Será que eu tô com as costas rígidas? Será que eu preciso mexer meu pescoço um pouco para dar uma aliviada na tensão, né? Conversa com você mesmo, pensa nos projetos que vai fazer, né? Aí é útil, né? Tá um tempo ali parado, então eu vou projetar, vou planejar, mas não para ficar com caraminhola de passado e de presente, mas para ficar produzindo um futuro que seja, né? Você ainda continua ali, mas ainda assim está ali, mas não está necessariamente com caraminhola na cabeça, tá com coisa boa, tá trabalhando o ser para evoluir nas suas tarefas, né? No seu dia a dia. Basicamente é isso. E o que aconteceu aqui agora, vejam bem. Tocou o telefone, né? No meio da minha gravação. Tá vendo o que eu digo? Interferências desse mundo virtual que querem chegar nesse mundo particular. E é ligação que diz assim aquelas para vender coisa, para não é ligação de pessoa conhecida, né? É aquela ligação que fica que nem um disco arranhado, né? A vitrola. Às vezes nem fala nada. Ou seja, essas coisas da tecnologia que eles inventam para tirar o foco de vocês. Então, no meio que eu tô fazendo aqui essa fala, chega uma ligação para interromper até a baiana. Vocês veem que exemplo mais importante de se ter na hora da minha fala. E aí a moça aqui se perde, porque ou ela vai ficar com aquele ruído, ou ela vai desligar e daqui um pouco ela perde a conexão com quem? Comigo, né? Tá vendo? Se eu precisasse explicar melhor, já veio até um exemplo. É isso que se chama não usufruir. É perder a conexão com algo mais elevado. No caso, é perder a conexão até com um ser que quer conversar, ou com uma consciência superior de vocês, né? O que importa é perder o centro. Então, tudo que vocês puderem não carregar de peso, de emoção perdida, de caraminhola, né? E cuidar com o telefonezinho que tira o foco, né? E ficar mais centrado no momento presente, isso é usufruir, né? Era só isso que eu queria dizer, né? Mas eu volto porque eu estava falando antes do telefonezinho tocar, né? Que eu venho trazer clareza e leveza. A clareza é a visão, a leveza é coração. Aquiete um pouco a mente. Para de buzinar e tocar esse telefonezinho todo o tempo, né? Serene-se, deixe a mente descansar um pouco e usufrua do momento presente, no aqui e agora, do seu ser. Isso é ter clareza e leveza. E, em última instância, o que é isso? É felicidade, bem-estar e paz, né? Só aqui se encontra.
essas coisas. Não é lá atrás, não é no telefoninho, não é lá na frente, é no aqui e agora. Então usufruam disso, filhos, do momento presente. Isso aí é precioso. Saravá, meus filhos, saravá.